Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para começarmos mais uma live, uma transmissão de um estudo bíblico. E eu gostaria de te convidar, nesse momento, estar com a sua Bíblia próximo de você, para que, durante o momento do estudo, possamos abrir, olhar textos, versículos e assim aprender mais a respeito da palavra de Deus. Nós vamos começar com uma breve oração, então nós vamos orar e pedir a Deus para que aqui, onde nós estamos, cada um de nós, estejamos todos na presença do Senhor para o estudo da sua palavra. Feche os teus olhos, faça a sua oração, façamos nós uma breve oração nesse momento. Deus querido, obrigado, Senhor, porque nesta oportunidade, em tua casa, juntamente com os teus filhos, através desta transmissão, onde em cada lar, em cada casa, nós encontramos uma igreja do Senhor reunida. Pai, eu peço que nesse momento, quando iremos apresentar diante de Ti os nossos louvores, a nossa oração, estar, Senhor, na Tua presença, meditando na Tua palavra, estudando a Tua palavra, que a Tua presença e a presença, Senhor, do Teu Espírito Santo com discernimento e graça esteja com cada um de nós. Leva, Senhor, os nossos pensamentos cativo à Tua presença e que seja, Senhor, um culto de gratidão, de oração, de estudo da Tua palavra, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu gostaria de convidar a leitura de um texto em Eclesiastes, no capítulo 3, um texto que gostaria de recordar com a leitura dele esse tempo em que nós estamos vivendo. Eclesiastes, livro que o nosso Deus nos trouxe por inspiração do Espírito Santo ao seu servo Salomão, e ele então escreve a respeito de tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8, é uma leitura que nós fazemos e com ela nós pensamos um pouco na ação soberana de Deus, na oportunidade que Deus nos dá de estar na sua presença. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, assim diz a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, para muitos e para quase todos nós, é um tempo novo. Mas neste tempo em que nós vivemos, em que todo o planeta passa por esta pandemia, no nosso dia a dia, no nosso momento de vida, nós encontramos tempo para muitas coisas. E agora é tempo de culto, né? Através desse momento, é um tempo que possamos estar na presença de Deus. E eu quero cantar com vocês o hino de número 114 do nosso inário,
que é um hino que nos traz a ideia da nossa caminhada, a ideia da nossa caminhada por todos os espaços da vida, brilho celeste, por todo o tempo que nós pudéssemos apreciar a vida, nós possamos estar na presença de Deus. Hino de número 114, vamos cantar ao Senhor? A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Amém. Queridos, eu quero, nesse momento, te convidar a um momento de oração. E para esse momento de oração, eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus, apenas 2 versículos, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, versículo que nos apresenta
uma qualidade do nosso Deus, e através dessa qualidade que Ele se apresenta a nós, nós queremos então orar a Deus. Hoje nossa cidade passa por um momento de luto, e nós então, como temos lido em Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, que há momentos em que nós choramos com aqueles que choram. E já se sabe em toda a nossa cidade que a nossa irmã Ilma Moisés, que orávamos por ela, veio a óbito. E o texto da palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Meus queridos, eu gostaria de pedir a você que pudesse observar, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, onde nós temos aí que essa qualidade de Deus, essa característica que Deus se comunica conosco, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Que eu e você estejamos nesse momento orando por aqueles que despedem com tristeza os familiares que estão em luto, que passa agora por esse momento de tristeza, e que Deus seja aquele que há de consolar nesse momento de tribulação toda a família, né? Então nós vamos ter um momento de oração, colocar diante de Deus e fazer a nossa parte, né, com relação àquele momento. Nós estivemos durante esse período como igreja intercedendo e orando em nossos grupos, aqui mesmo, né, suplicando, mas coube a Deus e, né, permitir ou direcionar esse momento na história da vida da Ilma. Chegou o fim da sua jornada aqui, né? Então nós agradecemos, oramos a Deus e pedimos a Deus então que esteja trazendo consolo e conforto aos familiares. Faça a sua oração, coloque-se diante de Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão pelo convívio, nossa gratidão pela vida da Ilma Moisés, que esteve em nosso meio. Hoje ela já não se encontra mais conosco, ó Pai. Nós, durante esse período, quando ela esteve enferma, apresentamos ao Senhor as nossas súplicas, as nossas orações, mas coube por decisão soberana do Senhor, ó Pai. E hoje ela não permanece mais conosco. Por isso nós oramos agradecendo pelo tempo em que ela esteve com vida no nosso meio. E pedimos, ó Deus, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor traga conforto e consolo aos familiares. Traga, Senhor, conforto e consolo aos amigos
que de uma forma tão trágica se despede desta forma. Então, ó Deus, nós apresentamos a Ti a nossa oração, a nossa súplica e nos colocamos na Tua presença para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, trabalhe em nossos corações, ó Pai. Assim oramos, assim, Senhor, nos portamos diante de Ti, ó Pai. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Irmãos, uma das dificuldades que nós temos em vida é aceitar certas coisas. E nós precisamos, então, de pedir a Deus que Ele nos traga entendimento e discernimento. Nós vamos louvar a Deus em um cântico que nos ajuda a pensar um pouco mais a respeito de tudo que Deus tem nos dado na vida. Graça e paz, irmãos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos que estão nos ouvindo aí, os que estão nos assistindo, né? Os irmãos aqui da nossa igreja, os irmãos também em Cristo, né? De outras igrejas também que estão nos assistindo. Que o Senhor possa estar abençoando e te alcançando com todos os louvores que estaremos entoando, né? Que já foi entoado aqui, estaremos entoando agora, e com a palavra que foi proferida, né? As palavras lidas e a palavra que será proferida hoje, que ela chegue ao teu coração. Vamos erguer a nossa voz ao nosso Senhor e pedir para que Ele abra os nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos ver a tua santidade, para que possamos ver o quão grandioso é o nosso Deus. Amém? Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Mais uma vez, irmãos, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declara nosso Senhor. Santo, 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 santo,
santo, só Ele. Santo, 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 quero te ver. Declare, meu irmão, aí na sua casa. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, Senhor. Santo, santo, santo. Declara, meu irmão. Santo, 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 quero te ver. Ó Pai, venhamos neste momento, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha abrir os nossos corações para poder ver, ó Pai, quão santo, ó Deus, quão grandioso és tu, ó Deus. E mesmo com essa grandeza, ó Pai, o Senhor se importa com nós, ó Pai, que somos tão pequenos, ó Deus, somos tão insignificantes diante de ti, ó Pai. Obrigado por essa graça, por esse cuidado, ó Pai, que o Senhor tem com nós, o Senhor cuidando de cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando cada irmão que está assistindo nesse momento, ó Deus. Que esse louvor alcance o coração de cada um deles, ó Pai. E que o seu cuidado, ó Pai, sempre possa estar presente ali, ó Pai, nas suas famílias, com seus entes queridos, ó Pai, nos protegendo nesse momento, ó Pai, que estamos passando. Pedimos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, ó Pai, para que possamos receber a Tua mensagem nesse momento, ó Pai. Use o pastor como ferramenta, ó Pai, que ele possa proferir, ó Deus, aquilo que está de acordo com o Teu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, entregamos esses louvores a Ti e Te entregamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje, quarta-feira, nós queremos dirigir um estudo. Nós vamos começar com o versículo 5 de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Um versículo bem conhecido e que nós precisamos estar com ele aqui, aprendendo um pouco esse versículo. E não só esse versículo nós vamos usar, mas estaremos em outros aqui também. Tiago, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim, deixa a sua Bíblia aberta aí do seu lado, para que nós possamos depois ler outros textos. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. A minha oração nesta oportunidade é que Deus nos dê a capacidade de compreender a sua palavra através do Espírito Santo. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
através do consolo do Espírito Santo, esteja com cada um de nós nesse momento, quando vamos estudar a sua palavra. Em nome de Jesus, ó querido. Amém. Amém. E eu quero começar trazendo à sua memória a oração de Salomão. Salomão foi constituído rei e ele então chegou diante de Deus. Eu quero fazer essa leitura no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, são 3 versículos, quando Salomão, no início do seu reinado, após ele oferecer sacrifícios a Deus em Gibeon, quando havia sido instituído rei em Israel, ele ora então a Deus através de uma visão que tem em sonho. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à terra, à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? A oração de Salomão. Ele continua orando e Deus responde a oração, e porque ele então pediu sabedoria e não pediu riqueza, Deus ainda concedeu ainda mais coisas a Salomão, como riqueza e mais coisas ainda. Então, querido, eu quero começar pensando nessa oração de Salomão, de quando foi constituído rei sobre um grande povo. Ele então pede a Deus sabedoria. E eu gostaria que nós pudéssemos, como nesse estudo, com a Bíblia aberta, pudéssemos então verificar outros textos, tanto mais outros aqui, até mesmo um outro texto mais para frente daquilo que Salomão disse, apóstolo Paulo, e aí observar aqui em Tiago também alguns aspectos sobre esse tema, a sabedoria. Tendo em vista que nós precisamos de expor esse texto, e é um texto bastante extenso, e nós não teríamos condições de fazê-lo todo numa oportunidade assim. Então, vamos tentar aqui fazer uma divisão, e hoje, então, ver a questão da necessidade de sabedoria. E eu poderia dizer assim: você precisa de sabedoria. Uma afirmação, uma interrogação: você precisa? Você acha que você precisa de sabedoria? Ou então, os 2 pontos: você precisa de sabedoria, 2 pontos. E agora vamos ver em que momento da sua vida você precisa de sabedoria. Ou seja, como nós estamos aqui diante da palavra, eu quero hoje te apresentar a proposta de orar por sabedoria. Te apresentar diante da palavra de Deus essa proposta, que você ore por sabedoria. Primeiro, eu gostaria de nós entendermos um pouco de que sabedoria estamos falando. De que sabedoria que a Bíblia se trata, quando aqui em Tiago, a palavra de Deus diz: se algum de vós necessita, peça a Deus. Mas que sabedoria é essa? Qual é essa sabedoria? Abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos lá, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, e um texto que vai nos ajudar um pouco a entender essa sabedoria de qual a palavra de Deus nos fala. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler aqui a partir do versículo 6. Versículo 6. Olha aí, acompanha comigo
Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experientes, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificados o Senhor da glória. Apóstolo Paulo já traz aqui uma divisão bem clara, bem definida em uma sabedoria. Sabedoria dos poderosos, sabedoria deste século e a sabedoria de Deus. Versículo 7. Mas se você está aí com a sua Bíblia aberta, nós temos aqui 1 Coríntios também, no capítulo 1, no versículo 18, até o versículo 20. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está? Onde, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Há uma divisão. Claro que a palavra de Deus vai nos conduzir a dois tipos de sabedoria: a sabedoria do mundo, a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que precisamos da sabedoria divina. Quando aprendi a ler a Bíblia e comecei a ler e gostar da Bíblia, um dos textos que eu sou apaixonado por ele, se você me permite dizer assim, Salmo 119, quando nós lemos no Salmo 119, o versículo 97 até o 105. O 105, provavelmente você sabe de cor, porque é um versículo que é ensinado nos bancos da escola dominical a nós desde pequenininho. E eu sou daquele tempo que se decorava versículo na escola dominical. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Agora, os versículos anteriores nos diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, e os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Há uma separação, há uma divisão, há distintamente duas sabedorias: a sabedoria do presente século, a sabedoria de acordo com os homens, o entendimento de acordo com os sábios deste século e a sabedoria divina. E aqui então, queridos, eu entendo que realmente e de fato nós precisamos de fazer essa diferença nessa sabedoria. E você precisa então de ter esse conhecimento, e você precisa de abrir a sua mente para essa verdade, e você precisa então de entender que esse versículo: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Quando nós fazemos aqui essa separação de sabedoria, o próprio
apóstolo Tiago, ao escrever essa epístola, no capítulo 3, ele pega mais pesado um pouquinho do que Paulo e do que outros textos da palavra de Deus. Ele vai trazer bem enfaticamente e bem clara essas duas sabedorias. A partir do versículo 13, do capítulo 3 de Tiago, nós temos aqui essa diferença bem distinta, e é como se você falasse, não, vamos fechar aqui a diferença dessas duas sabedorias e vamos deixar bem claro. Versículo 17, versículo 13 de Tiago, capítulo 3. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre a mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. A sabedoria lá do alto e a sabedoria terrena. Há uma distinção, e quando então nós observamos a ideia de orar por sabedoria, qual delas? Claro, nós entendemos que é a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria do céu, a sabedoria que é pura, que é pacífica, que é tratável. Essa é a sabedoria que eu preciso, que você precisa. E é exatamente entender essa necessidade que está aqui nesse contexto. Entender a necessidade de orar por sabedoria. Veja bem, quando Salomão, já depois, reinando, estudando e conhecendo e passando a se aplicar aos entendimentos e a estudar a vida, por inspiração do Espírito Santo, ele escreve em Provérbios, e no capítulo 4 de Provérbios, no versículo 5, ele vai dizer assim: adquire, pois, a sabedoria, adquire o entendimento. Mas como você vai adquirir sabedoria? Como você vai adquirir? Como se pudesse ir na venda, comprar? Como se pudesse caminhar através dos livros, das escolas, das faculdades? Eu creio que se caminhássemos pelos livros, pelas escolas, pelas faculdades, e essa sabedoria, até mesmo que se você adentrasse para as escolas teológicas, você iria adquirir uma sabedoria de conhecimento humano. Não que ela não seja importante, não que ela não seja necessário, não que ela não se faça necessário a nós que estudamos. Eu estive que me preparar ao curso de pastor por 4 anos, e lá foram anos de estudo, de pesquisa, de provas, de trabalhos, e isso tive que me debruçar aos livros, às vezes estudando até nas madrugadas, e muitos dos pastores hoje que ainda continuam estudando como nós precisamos de estudar. Outros profissionais também precisam de fazer os seus estudos, caminhar nas reciclagens e nas atualizações. Mas é a sabedoria que eu e você precisamos, queridos. É a sabedoria divina, e é esta sabedoria que Provérbios, através da instrução do Espírito Santo ao sábio Salomão, nos instrui, adquire a sabedoria, adquire o entendimento.
e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. É isso que a palavra de Deus, é isso que o nosso Deus nos coloca como necessidade de sabedoria. Olha, você vai precisar na sua história de vida sempre de sabedoria. Você vai precisar de sabedoria para andar, saber o caminho, saber ir e vir, saber e escolher as companhias que você caminha e você anda. Você vai precisar de sabedoria para conversar, no que você vai falar, no que você vai falar e com quem vai falar e como falar, para expressar e deixar transparente o que você quer falar. Quantos maus entendidos e quantos desentendimento ocorre por um diálogo mal interpretado ou mal elaborado. Precisamos de sabedoria para expressar os nossos sentimentos, as nossas vontades. Precisamos de sabedoria para tomar as nossas decisões. O jovem precisa de sabedoria para escolher e decidir quando, com quem casar-se. Você precisa de sabedoria para viver as estações da vida, os momentos da vida. Você precisa de sabedoria para fazer as suas escolhas. As escolhas de trabalho, as escolhas de roupa, as escolhas de companhia, as escolhas de momento da vida. Sempre nós vamos ter que atinar com sabedoria. Você vai precisar de tomar decisões e escolhas quanto à questão do seu trabalho, em que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, e isso tudo faz parte de escolhas e decisões que nós precisamos e precisamos de sabedoria. Enfim, todas as áreas da vida você precisa de sabedoria. Até mesmo aquele que soberbamente acha que não precisa de sabedoria, esse precisa de mais ainda. Precisamos de sabedoria, querido. Não temos nenhuma dúvida que precisamos de sabedoria. E quando o texto da palavra de Deus de Tiago diz, se, numa condicional, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, eu preciso, você precisa de orar por sabedoria e obedecer a palavra. Peça. Por que você tem que obedecer? Se o texto está dizendo que é uma condicional. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Deixa eu te expressar uma ideia que não é minha, mas de John Stott, em seu livro, Crer é Também Pensar. Eu vou parafrasear porque eu não consegui achar o livro e pegar exatamente o que está escrito. Mas o que ele diz no livro, parafraseando, é assim: se você toma uma decisão sem passar pelo seu pensamento, isso é fanatismo. Mas se pensamos a respeito de alguma coisa e entendemos a necessidade de tomar uma decisão e não tomamos essa decisão, isso é uma letargia ou um inconveniente. Ou, se você quiser usar um termo mais popular e talvez não necessariamente, mas é ignorância. Tenho necessidade de tomar tal decisão e não tomo? Por que não? O versículo da palavra de Deus diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, tem alguém que discorde da sua necessidade de sabedoria? Então, se eu reconhecemos biblicamente a necessidade de ter sabedoria, o
pedir sabedoria de Deus deixa de ser uma condicional e se torna uma ordem para mim e para você. Estamos sendo indesculpáveis diante da palavra de Deus o agir sem sabedoria. E se você lembrar daquele ditado popular, né? Foi um minuto de bobeira, que às vezes a gente esquece e faz e toma umas decisões e erra em algumas coisas. Erra porque não usou de sabedoria. Erra porque não usou de sabedoria e não buscou a sabedoria em Deus para tomar essa ou aquela decisão. Foi desobediente. Então errou. Então nós precisamos de obedecer a palavra. E precisamos de buscar, de orar e de pedir mais. Quando eu olho para a história do apóstolo Paulo, na relação com as igrejas das quais ele escreveu cartas, a igreja em Éfeso, ele traz um relato muito interessante. No primeiro capítulo de Éfeso, que é importante para mim e para você, ele diz assim, lá no capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 1 de Éfeso, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, veja bem o que diz a palavra de Deus. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, as orações de Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo orava em favor dos irmãos da igreja de Éfeso, para que Deus lhe concedesse o espírito de sabedoria. Poxa vida, se a palavra de Deus me traz a instrução, me traz o relato, que Paulo fazia esse tipo de oração, e isso é bom, é necessário, e eu já cheguei na consciência, através do estudo que fiz até agora, a respeito da necessidade de oração, por que eu não posso orar? Não é porque eu não posso, por que eu não devo orar? Você deve orar, você precisa de orar, você precisa de pedir a Deus sabedoria, espírito de sabedoria a cada instante. Veja bem, vamos à outra carta, aos Colossenses, próxima carta aí, está em Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, diz assim, por esta razão, versículo 9, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é para ter um pouquinho de sabedoria que ele estava orando, não. Não é para ter a metade do copo, não. É para transbordar. É para você encher de sabedoria. É para você ter sabedoria vazando pelos cantos, pelas beiradas. É ser cheio de sabedoria. Então não cabe um minuto de sabedoria. Um minuto de falta de sabedoria, de bobeira, para tomar decisões. Não cabe. Você precisa estar pleno, cheio. Você precisa se transbordar. Então por que não tem sabedoria? Porque não ora, porque não busca, porque o texto de Tiago vai dizer, peça, porém, que a todos dá liberalmente. Sabe como é que você entende esse liberalmente aqui? Fácil. É quando você imagina a cena de você estar no sinal e chega alguém e te pede um trocado. Aí você procura as moedinhas menores ou
uma ou duas moedinhas para entregar. É diferente disso, o contrário disso. Dar liberalmente é quando você vai pegar uma pessoa e vai colocar alguma coisa na mão daquela pessoa e você enche que a mão não cabe, né? Quando você vai na casa de alguém e alguém vai te dar algumas mexericas, aí você está com a sacola pequena, a sacola rasga, porque você vem com tanta mexerica que vai transbordando, não é isso? Transbordar, é encher, cair pelas beiradas, e é isso que Deus dá, e dá liberalmente. Então não cabe ao cristão o minuto de bobeira, porque se você pode não estar pedindo sabedoria, então você ora. E eu encerrar com um detalhe importante, querido. Você já precisou de muita sabedoria na sua vida, e não sabedoria do mundo, e não sabedoria dos entendidos, mas a sabedoria divina. Nesses últimos dias, você, eu, todos nós, estamos precisando muito, muito mesmo de sabedoria, e sabedoria lá do alto. Então ore, então busque. Há uma necessidade no meio do povo de Deus. Há uma necessidade no meio do povo de Deus para contagiar as outras pessoas, para que a sabedoria de Deus transborde em nós, e sejamos nós aqueles que hão de, com a sabedoria lá do alto, abençoar as pessoas. Tenho sempre dito que no mundo de pessoas, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Aprendi isso, e eu sempre repito isso. E eu queria, querido, que nesse mundo que nós vivemos, seja você cheio da sabedoria de Deus para abençoar as pessoas ao lado, para que as pessoas ao lado possam viver com sabedoria. Que Deus nos abençoe, que sejamos nós aqueles que vão abençoar as pessoas com a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Que Deus nos abençoe, que nós possamos buscar perseverantemente a sabedoria, para sermos cheios da sabedoria divina. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe toda a sua igreja espalhada na terra. Que assim seja comigo, seja com você e seja com todos quantos estão a ouvir essa transmissão. Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus, começar aqui agora, nesse momento, orando a Deus, pedindo a Ele sabedoria para viver esses dias que estamos passando. Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti, ó Pai, o reconhecimento da nossa necessidade de agir e de viver com sabedoria. Precisamos, ó Pai, da sabedoria que vem do Teu trono de graça e de misericórdia. Deus querido, abençoe-nos, unja-nos, ó Pai, com a Tua sabedoria e dê a cada um de nós, como a Tua palavra diz, liberalmente. Abençoe, ó Pai, a todos os ouvintes do Senhor neste momento, através dessa transmissão, e que todos nós sejamos cheios da sabedoria do céu. Nós oramos e te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe, Deus esteja com você, a sua casa, a sua família e com aqueles que choram e estão tristes pela partida do seu ente querido, que o consolo e a graça de Deus esteja com todos nós. Boa noite, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.